Eu queria saber, agora você está gravando, não vou falar mais o nome, mas se você inclui no Ataque Hacker aquela pessoa que entrou uma vez aí como convidada e detonou a reunião? Isso não foi Cara, hacker. semana passada, quando Jacques Morelenbaum, Cristóvão Bastos, Nelson Faria, Ricardo Hers e o Henrique Neto aqui do Clube do Choro. Aí, bicho, eles divulgaram. Resultado, quando eu vi, tinha umas 40 e poucas pessoas dentro. E como as pessoas foram entrando enquanto eu falava, eu não vi. Quando eu vi, entrou a deputada Flor de Lis. Falei, bom, que coisa estranha. Aí a Flor de Lis era a hacker, entendeu? Que acabou com tudo, entendeu? Eita. Mas vamos Ai, lá. ai. 17 horas, 8 minutos, aqui na capital do Brasil. Né? Lugar onde hoje, por incrível que pareça, a temperatura chegou a 6 graus. Lugar onde hoje, no dia 30 de junho, nós estamos aqui indo fazer uma visita técnica ao estádio Mané Garrincha, onde será feita a cerimônia de premiação da 6ª edição do Prêmio Profissional da Música, que teve seu processo de inscrição aberto em julho do ano passado, né? Pessoas se inscreveram e pessoas chegaram até a final. Essas pessoas se juntarão agora às 8 categorias que virão das indicações daquilo que nós chamamos de conselho sensorial. Um grupo aí de 20 pessoas que não participa do prêmio e que fez indicações em 8 categorias relacionadas ao conteúdo e principalmente nascidas ali e ocorridas durante o período da pandemia. Essa soma dará 105 categorias e 522 finalistas de todas as partes do Brasil, e eles se somarão a uma programação de muita capacitação que nós estamos divulgando aos poucos, que acontecerá entre 11 e 15 de agosto. Por exemplo, quem é Flávia Calandrini? Alguém conhece? É da Dubas, pode deixar. De 11 a 15 de agosto, 100% digital, através lá de um cadastro limitado. São apenas 1.000 pessoas que podem participar de todas as atividades dentro da nossa relação com o Simpla. Afinal de contas, somos profissionais e temos que ter um ambiente exclusivo para fazer o melhor uso. Bom, hoje é a 92ª live e estamos aqui encerrando entre as 97, porque 4 não puderam acontecer, ainda vamos ter mais uma na repescagem na semana que vem, com os finalistas da categoria editoras, pessoa jurídica, aqui representadas pela senhora Marcela Boechat, à frente da Dubas, né, a nossa multinacional. Temos aqui Helena Cavalcante, a primeira a chegar, diga-se de passagem, da rapaziada Rock Gorilas, não é isso? Peraí, deixa eu mesmo. ver. É isso? Temos aqui o meu amigo Corcioli, da Azul Music, meu amigo Maurício Tagliari, da YB Music, e a ausência já antecipadamente anunciada da nossa querida Da Pá Virada, lá da família Gurgel, que participa em várias categorias do prêmio. Bom, como eu sei que vocês já se conhecem, vamos falar sobre o quê? Sobre percepções e opiniões dessa realidade das editoras brasileiras, né? Hoje, mais do que nunca, afinal de contas, temos aí os direitos autorais no mundo digital, uma série de novidades aí, e é sobre isso que eu gostaria de deixar de legado para aqueles que assistirão futuramente, as percepções de vocês que estão aí no front, né, com muita intensidade, acredito eu, nesse período em que sobrou para nós, basicamente, as plataformas digitais, entre outros mecanismos de sincronização e etc. Ou seja, as editoras nunca trabalharam tanto quanto em 2021. Marcela Boechat, seja bem-vinda. Nossa, tantos desafios, né? Muita coisa. Mas eu acho que isso já vem desde antes desse momento pandêmico, assim, né? A gente já vem num desafio muito grande das editoras aí com o mundo digital, né? E que virou, né, o centro das atenções, né?
até porque o grande movimento está ali, claro, além da sincronização, que aí vem num volume menor, mas com um rendimento maior, né? Mas a coisa o grande, eu acho que o grande lance do digital, fora toda a parte promocional, né, de música e tal, que eu acho que o papel dos selos é mais, né, forte nesse sentido, é o desafio dos dados, né, que é uma loucura. É É um uma loucura. volume de dados que ninguém acredita, assim, que existe, assim, né? E a gente trabalha com 8 casas decimais, né? Não é mais assim 0,01, né? Você trabalha com 0,000000001, né? E você tem que receber aquele, sei lá qual centavo, né? Que Quem chega. trabalha com esse negócio de 0102 é um cara que está habitando aqui uns palácios aqui atrás de mim também. Ele também tem esse negócio de 01, 02, 03, né? É uma loucura, e é um volume muito grande, né? A gente que lida, né, com todos os tipos de catálogo, né? A Helena sabe disso também, que também representa catálogo do exterior. O próprio YB também, que a gente representa junto, fez parceria para representar catálogo estrangeiro também. Então, que é uma outra relação também, né, com o repertório. Vem aquele volume imenso, né, de obras que é diferente da relação direta com o autor aqui, né, que a gente tem como editora. Então são muitas frentes, né? E todo mundo com muita expectativa claro, muitas vezes frustrado, né? Os artistas muito frustrados com os valores e tal. Mas também movimenta muito, né? Coisas que você não via, né, acontecer. A gente ativou, que eu chamo, né? A gente ativou muita música que estava aí no nosso catálogo e nunca tinha recebido nenhum tostão. E passou a receber lá os centavinhos dela, porque está no digital, alguém clicou, vai clicando. E então a identificação disso, né? E você distribuir, porque o desafio do direito autoral também é que não é assim um titular único, né? A gente tem obras que tem tipo 10 autores, e cada autor representado por uma editora diferente, e, e é uma loucura, né? A gestão do direito autoral aí é muito complicada. A Helena falou que a gente se conhece das duplicidades, é isso, ela representa catálogos que são coeditados com o meu, né? E aí uma diferença de tipo 0,2% ali de controle já cai em duplicidade, aí aquela obra para de receber. São muitos desafios, assim. Então, assim, um processamento de dados muito grande, e isso só no digital, né? Fora todas as outras Fora frentes, todas né? as outras. Porque a gente recebe pedido de música para tudo, para usar em tudo, né? Para todos os tipos de audiovisual que você possa imaginar. A gente já recebeu pedido para usar, para inserir, embarcar música em escova de dente. Tipo, aí, oi, o que é isso, né? Ah, uma tecnologia nova que assim você escova o dente e a música vai estar lá dentro. Como é que você calcula o valor disso, né? É uma viagem, né? Então, assim, é muito desafiador, assim, de você determinar os parâmetros, né? Você não ser injusto, nem cobrar demais, nem para o cliente não afugentar o cliente, mas também não tem um mínimo para o seu autor ali. Tem muitas coisas. A Muitas editora coisas. acho que é um mundo de assuntos infinito, assim. A gente pode fazer 10 lives e não vai. Agora, Marcelo, só para a gente contextualizar cada um de vocês, a Dubas tem quantos anos de existência e hoje quantas pessoas trabalham aí com essa variedade de possibilidades, conforme você disse, só para a gente A deixar aqui uma Dubas referência da tem. composição e do tempo de vida de cada um de vocês. A Dubas faz esse ano 28 anos. Legal. 28 anos. E a gente tem uma equipe de, assim, contando no geral, são 10 pessoas, Muito né? legal. Muito bom. Muito bom. E aí, claro, em tudo, né? Porque a gente também joga um pouco nas 11, né? Tem É, selo, tem editora. Não joga nas 11, não, é selo e editora. A gente não trabalha com show, não trabalha com agenciamento de artista, né? Mas a gente trabalha basicamente com selo e com a editora, né? muito bom. Vamos agora conhecer Rocking Gorilas. Pô, aliás, Helena, se me permite aqui a minha total ignorância, pode me dizer assim
o porquê do nome Rocking Gorillas? Sabe que eu acho que a gente precisa inventar uma história para esse nome, assim, porque as pessoas sempre perguntam, acho que elas ficam esperando uma história muito boa. E não tem muita história muito boa. Acho que a gente devia investir em construir essa narrativa aí. Porque a gente estava procurando um nome, a empresa é nova, né? Ela é de 2018, foi criada em 2018, mas, enfim, começou a operar para valer mesmo no começo de 2019. E a gente, não sei, parecia que todos os nomes tinham sido usados, assim, a gente procurava e sempre tinha alguma coisa, ainda que não fosse uma empresa com muita visibilidade, mas era o nome de um catálogo, alguma coisa registrada, meio chato, né? Usar o mesmo nome, alguma coisa muito parecida. E a gente falou, vamos colocar um nome assim que não tem como, assim, alguma coisa muito aleatória. Mas, por exemplo, quando eu ligo lá para Marcela, alguém atende assim, Dubas. Quando eu ligo para o Maurício, aqui é da YB. Quando eu ligo para o Corcioli, aqui é da Azul. E quando liga para o Rocking Gorillas, como é que vocês respondem? É da Rocking Gorillas. Mas a gente, às vezes, tem as pessoas que vão criando abreviações, né? Na sociedade, eu viro e mexe, vai ter reunião, eles falam Rocking, o pessoal da Rocking. Aí tem lugares que falam Gorilas, o pessoal da Gorilas. Então, enfim, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Vocês estão desde 2018 e quantos são aí? Somos em 5 atualmente. Só trabalhando como editora? Só como editora. A gente, acho que conseguiu desenvolver um catálogo grande bem rápido, assim. Hoje em dia a gente tem um catálogo que a gente representa aqui no Brasil, tanto de músicas nacionais e internacionais, acho que já cerca de 600 mil obras, porque a gente já vinha, né, de outros percursos, assim, nesse mercado. Então, a gente conseguiu se desenvolver bem rápido, assim, a gente está bastante feliz com esse processo todo. Mas... E assim, voltando à pergunta que eu fiz à Marcela, nunca trabalhou tanto como nesse ano, ou nesse período da pandemia, enquanto editora? A gente tem trabalhado bastante. Eu acho que, bom, a gente nasceu e logo um ano depois veio a pandemia, né? Então, não consigo nem muito te dar, assim, essa referência, mas em relação ao digital, né, aquilo que a Marcela estava dizendo do desafio que é lidar com a grande quantidade de dados, né? Eu diria também que o que a gente percebe é uma tentativa de dar cada vez mais transparência para os clientes em relação a esses dados todos, porque como a gente recebe muitos dados dos serviços digitais, né, tem essa questão do recebimento, do processamento, mas também da prestação de contas, né, então o artista ele quer receber e ele quer saber o que é cada 0,00001 centavos de que a Marcela falava, né, o artista quer saber, tá, mas isso foi gerado em que território? É Brasil? Aí Brasil, mas em que região? Que serviço, né? Isso foi Spotify, isso foi iTunes, sei lá, foi o quê, né? Então, a gente tem que processar esses dados e tentar transformar a coisa, tornar a coisa cada vez mais transparente. Então, isso vem exigindo bastante, assim, das editoras no geral, acho que em termos de tecnologia, né? Exatamente. E, claro, muito trabalho, né? Exatamente. Muito bom. Meu amigo Corcioli, espero que você esteja aí. Aê, apareceu. Você está bem, meu amigo? Tudo certo, tudo ótimo. Um pouco, assim, frio, né? Aqui em São Paulo também, como você falou, em Brasília estava frio, aqui em São Paulo também deu uma bela esfriada. E aí eu estava só preocupado aqui com a conexão, porque, diferentemente de outras lives, agora eu estou aqui no estúdio, que é o meu lado mais lúdico, né, como músico e tal. Então, aqui a conexão é um pouquinho diferente, mas está tudo resolvido. Eu acho que está chegando bem aí. Ô, Corcioli, mais uma vez aqui, aliás, quem tá debutando aqui nessa categoria, palmas para Rocking Gorillas, que conseguiu entrar aí para o seleto grupo de 5 finalistas, onde já tivemos aí a participação da Dubas, da YB, da Azul e também da Pá Virada em outras edições. Logo, Helena, seja bem-vinda aí. Eu, se fosse você, já começava a estabelecer pontes aqui para você
se manter aí nesse seletíssimo grupo. Vamos lá, brincadeiras à Obrigada, parte. estou muito feliz. Porque assim, eu moro em Brasília, mas eu não tenho esses lapsos aqui do Congresso, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Depois que você anunciou que essa é a 92ª ou terceira? 92ª. 92ª. Não sei quantos mil participantes, não sei quantos, não sei, situações de hacker invadir. Você já não é mais um prêmio, você é um culto. Você virou um culto. É uma coisa já meio assim, a gente tem que ficar atento. Eu tô cheio eu tô bem informado. Olha, eu costumo dizer que não tem ninguém nesse país, nesse momento, que mais entende da realidade dos profissionais da música do que eu. Mas vamos lá. Verdade. Corcioli, quantos anos de Azul e a configuração da Azul? E se nunca trabalhou como Dantes? Vai lá. Vamos lá, a gente tem a mesma idade da Dubas, a Marcela falou são 28 anos, a gente começou em 93, inclusive em julho de 93. A data precisa, assim, enfim, tem aquela coisa da abertura do contrato social, então oficialmente a gente comemora em julho a nossa... Um mês mais velha que a Dubas. O nosso aniversário, olha que legal. Então são 28 anos, né? É uma longa história. E de fato, a gente está vendo, assim, nos últimos tempos, muitas solicitações diferentes, estranhas, sabe? Até um certo ponto, a gente tinha muito assim, olha, vamos fazer sincronização, ou vamos fazer... Eram elementos que estavam mais corriqueiros. E ao longo dos anos, você foi... estabelecendo algumas regras, algumas formas de trabalho que basicamente funcionavam. Mas nos últimos 2 ou 3 anos, realmente, o tipo de solicitação é cada vez mais diferente, para coisas mais inusitadas, ou ações que não seguem um lugar comum. Então, é um pouco desafiador, porque você tem que elaborar um preço, uma política comercial, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo viabilize o projeto, você também não fique defasado em relação a algum erro que você possa cometer no cálculo, né? Isso em nome dos autores e tal. Mas a gente, como editora, tem uma relação muito intrínseca com o label. A Azul nasceu como label e como editora, simultaneamente. Então, um pouco diferente até de algumas empresas, a gente tem nitidamente o nosso catálogo, ele está ligado com o que a gente lança da gravadora. Isso não é 100%, é claro que a gente, ao longo dos anos, começou a representar autores e amigos e pessoas que foram indicando, então existem coisas da Azul que não estão na gravadora, mas o label, a editora foi montada em função, nasceu junto com o label, né? Era uma necessidade que a gente via para poder, primeiro, ter um controle sobre as negociações, isso muito antes do digital, nós estamos falando lá em 93, né? Em 93, nós estamos falando de CD, não tinha nem começado o auge do CD. Em 93, acho que o grande pico do CD, da venda física de CD, e que envolvia os direitos fonomecânicos, com a editora e tudo, foi a partir de 95, né? De 95 até 2000, 2005, isso foram 10 anos realmente onde a parte do label cresceu muito, né? Com os produtos, e obviamente a editora cresceu junto com isso, porque a gente editava quase que a totalidade dos produtos que a gente lançava na gravadora, no label. Né? Então, tem um pouco dessa característica. Durante um tempo, a gente representou alguns catálogos internacionais, hoje a gente também representa, mas o nosso foco sempre foi estar coligado ao trabalho desenvolvido pelo label. Né? Então, a editora da Azul, ela tem um trabalho muito complementar e sinérgico junto com a gravadora. Muito bom. Acho que esse é um pouco da nossa história. Que é um pouco também, né, Maurício Tagliari, o caso da YB
com algumas ramificações a mais aí do que o Corcioli, talvez por conta da questão da propaganda, por conta da questão do cinema, não sei. Você pode nos dizer melhor. Meu amigo Maurício Tagliari, seja bem-vindo, YB Music. Muito obrigado. Ainda bem que você não me perguntou por que chama YB Music. Mas se você quiser dizer, não tem problema. Porque, assim, fica à vontade, né? Assim, É que foi um caso parecido com a Rocking Gorillas, que é o seguinte: depois de muito pensar, a gente resolveu fazer uma coisa totalmente qualquer coisa. E inventamos. Na verdade, surgiu um nome que era Y Brasil. E a gente montou. Isso era na produtora uma produtora de publicidade ainda. E a gente fez registro com esse nome. E logo depois a WGGK se transformou em W Brasil, do meu amigo Washington Oliveto. E aí ia ficar muito chato ele ser a W Brasil e eu ser o Y Brasil. Então a gente cortou o Brasil e ficou YB. Mas quando essa pergunta vinha no começo, nas primeiras reuniões, era muito comum. E virou até um ponto, viu, Helena? É bom você ter uma história, porque é sempre bom você ter um ponto de assunto, né? E a pessoa, por que... A pergunta era, mas por que YB? Em toda a primeira reunião que você fazia em uma agência. E aí eu, na maior cara de pau, eu estava, às vezes, com o meu sócio, o Kaká, falava assim, Y de Maurício e B de Kaká. E a gente, beleza, as pessoas ficam assim... E aqui nós temos dois music, né? Tem Azul Music e YB Music. Mas a music tá em tudo aqui, né? Ou é rock ou é music, né? Muita gente chama Dubas de Dubas Music também, mas não é. Mas assim, a gente tem 21 anos, né? Vai fazer 22 agora em outubro. Mas dessa maneira também, como o Corcioli falou, a editora nasceu para o selo, né? A gente começou como uma produtora de publicidade, fazendo alguma coisa para cinema. Na época, o cinema brasileiro está muito em baixa, tinha muitíssimo pouca coisa para fazer. A gente pegou aquele começo da TV a cabo, né? Umas séries da Globo News ali, eu não lembro quais eram outros canais, não é esses montes de nome. Fiz algumas séries para eles e fazia basicamente publicidade. Quando a gente começou o selo, meio na loucura, de brincadeira, a gente acabou fazendo a editora junto, né? E a grande maioria do nosso envolvimento sempre foi com o autor. E eu diria que, sei lá, 80% ou mais do que 80% do repertório do nosso label, do nosso selo, ele é editado conosco, né? Mais recentemente, em função de reciprocidades com gente que quer representar o nosso catálogo para sincronização, principalmente fora do Brasil, a gente acabou representando também outros catálogos. E aí, com a valiosíssima ajuda da Dubas, porque a gente tinha uma estrutura maior de editora dentro da empresa e, por uma série de fatores, a gente resolveu reduzir e terceirizou a parte, toda a parte de... Essa parte chata, horrível aí, desse monte de zero que ela falou aí, é ela que cuida, eles que cuidam, né? Agora, a gente trabalha com as decisões estratégicas, a busca de negócios, né? E é isso, basicamente, é como se a Dubas fosse o nosso back-office, né? E a gente trabalha a parte estratégica, comercial, e aí podemos falar que não dedicados exclusivamente, mas bastante ligados a isso, tem 4 pessoas, tá? Acho que é isso. Bom, muito bom. Olha só, então vamos aqui avançar na seguinte questão, senhora Marcela, para a gente assim, otimizar o tempo aqui, já reconhecendo a forma como o relógio gira. Mas ontem, na nossa live lá, o que eu percebi? Entre os muitos desafios que a Marcela citou, para a gente para a gente dar uma limitada, existe o desafio da relação com os autores, que predominantemente são bastante desinformados, não generalizadamente por preguiça pela não informação, mas porque o assunto é complexo mesmo, entendeu? E tem também essa relação com
os proprietários de conteúdos, ou os compradores de conteúdo, né? E os vendedores, no caso de vocês, de outras obras, não sei o quê. E tudo isso eu percebo que... quer dizer, eu percebo não. A gente tem quem nos compra com uma matemática muito clara, né? E a gente tem vamos botar assim, não vou dizer que é um improviso, mas uma coisa assim muito de cada um de vocês para estabelecer as relações com quem compra e com quem vai receber depois do trabalho realizado. Eu quero saber se esse é o maior desafio de vocês, essa intermediação com compradores ou com os artistas. Aonde que está o maior desafio? Qual lado toma mais trabalho? Marcela, ainda bem que você perguntou isso para a Marcela, ela fugiu. Fugiu, então, já que a Marcela fugiu, próxima da lista, Helena. Helena, de que lado que dá mais trabalho? Olha, eu diria que em relação a precificar as coisas, né, e tentar fazer uma negociação assim, eu acho que é a parte que dá menos trabalho disso tudo, pelo menos na minha experiência. O que eu acho que tem dado mais trabalho mesmo, e tem exigido um trabalho até coletivo, né, que ultrapassa mesmo as nossas capacidades individuais, tem sido fazer alguns acordos para conseguir remunerar os nossos artistas, né, os nossos compositores. Então, hoje, como a Marcela tinha falado, existem muitos tipos de uso, né, no digital, principalmente. Então, mais do que chegar a um preço, a um acordo... depois que a pessoa já decidiu que ela vai entrar nessa negociação, é fácil, eu acho, entendo assim. O difícil é o antes, né? A gente tem letras de música sendo usadas, enfim, karaokê, tem tanta coisa hoje em dia na internet que a gente tenta fechar acordos de vários tipos com diversas empresas. Isso tem demandado bastante esforço, acredito que de todos nós, assim. Em relação aos autores, né, ao grau de informação de cada um, eu acho que sim, que tem uma dificuldade de entender, às vezes, principalmente no digital, alguns detalhes, né? Então, se vira e mexe vem uma dúvida, você percebe que estão, às vezes, confundindo uma coisa com a outra, porque a coisa é muito quebrada no digital, mas estão com vontade de aprender, né? Estão com desejo de aprender. E aí é tudo muito fácil, né? Aí você senta e explica uma vez, duas, se a pessoa esquecer, e tá tudo certo. Essa aí eu acho que é a parte mais tranquila e até prazerosa, né? Disso tudo. Agora, estabelecer novos acordos com quem não está acostumado a pagar, né? Por alguns usos, acho que esse tem sido o grande desafio e vai ser cada vez mais o principal desafio, do meu ponto de vista, já que a gente tem novos modos de utilização de música nascendo todos os dias, assim, na internet. Então, acredito que isso seja o nosso principal foco nos próximos anos. Muito bom. Marcela, que está de volta. Qual é o lado que mais consome aí a energia da Dubas? Porque, assim, a Helena falou, mas assim, a gente sabe que é uma trabalheira manter essa tropa toda informada, né, monetizada, ainda mais com as novas possibilidades de acordos, e é uma outra grande trabalheira se relacionar com quem está fazendo uso, licenciando, etc, etc. Ou seja, desculpa, eu apertei o botãozinho aqui que... algum dos lados deve consumir mais a energia de vocês, né? Porque são dois trabalhos assim exaustivos, né? Mas eu acho que assim, os dois fazem parte já do dia a dia da editora há muito tempo. Acho que não só no digital, né? A música sempre foi a última coisa que o pessoal quer pagar, né? Assim, eu lembro de uma discussão que eu vi o pessoal falando, tem que pagar a música no casamento, não sei o quê. Eu falei, você paga a rosa, paga o padre, paga tudo, não quer pagar a música. Paga até aliança, né? Paga até aliança.
E aí tem isso, assim, a música, como a música tá muito, assim, uma visão minha, assim, acho que a música é muito fácil de estar na vida de todo mundo o tempo todo, né? As pessoas se sentem um pouco proprietárias também da música, né? Então, tipo, posso fazer o que eu quiser aqui. Ou também tem o discurso muito do pessoal que vem, né, com a proposta achando que está assim, estou divulgando para você, né? E esse discurso, né? Então você não vai me cobrar para eu divulgar, né, a música. E na verdade não é assim, né? Você tem 1000 critérios, assim, né? E as negociações são às vezes uns cabos de guerra, mas hoje em dia você tem muita gente compreendendo que pelo menos as pessoas vêm buscar, né? Tem muitos que a gente tem que ir atrás, né? Catar e falar, você está usando, mas não, né? E aí, né? E, então, assim, o desafio, claro, da negociação, concordo com a Helena, até porque, até como o Corcioli falou, são coisas que surgem combos, né? Agora tem muitos combos, assim. Antes você tinha sincronização, é só o vídeo. Agora é assim, aquele vídeo vai ser usado de N formas, né? Então a gente tem a negociação, mas é uma parte até que eu acho interessante também. E a relação com os autores varia muito. Acho que tem muito, né? Tem as pessoas, claro, mais ansiosas, né? Que ficam mais nervosas, achando que estão sendo passadas para trás. A relação com a editora tem um histórico aí, né? Assim como o ECAD, né? Essas coisas, né? Ai, é do mal, né? Tá querendo roubar. E, na verdade, a gente trabalha justamente para caramba, pelo contrário, né? Para que ninguém esteja passando a perna, né? Nos autores. Então, mas a gente faz aquele papel um pouco também chato do fiscal, né? O cara que está ali o tempo todo cobrando, o tempo todo não sei o quê, é cri-cri, mas você não botou o crédito direito. A gente está sempre chamando a atenção de algum detalhe, né? Então, é natural que a editora seja um pouco a vilã ali do negócio, não tem, né, o glamour, né, assim. E a gente busca ter uma relação muito próxima com os autores, dá trabalho, mas eu acho que aí é o nosso papel, né? Você está aí para justamente, né, tem que tirar as dúvidas, tem que ter paciência. A editora, eu tenho, quem conhece o escritório da Dubas, assim, eu tenho uma poltrona na minha sala que chama o divã da Marcelinha. Eu conheço. Quem senta lá, tipo, abre o seu coração e você acaba, né, se envolvendo, né? Mas faz parte também, até porque a gente trabalha com música, né? Com artista, com o sentimento, com a expectativa, né? Do sucesso, do não sucesso, né? Que caminhos tomar. A editora também, um pouco nesse sentido, ela está envolvida em todos os processos, né? Porque ela vai estar presente em tudo, mesmo se a gravação for do cara ou não for do cara, se for, né? Tem muita expectativa envolvida. Então, acho que ambos dão trabalho, mas são delicados, né, também, né? São coisas que você tem que ter paciência, mas que vale a pena, a gente gosta. Já o caso aqui do Corcioli do Maurício é uma outra pegada, mas assim, também queria saber como é que é aí esse dia a dia, porque, na verdade, eu vou chegar na minha próxima pergunta em breve, que é o seguinte: quando as pessoas vêm aqui na GRV, ficam assim, vem cá, mas precisa editar? É como se o cara, ao editar a sua música, ele tivesse assim fazendo uma coisa perigosíssima com relação, né? Todo mundo, eu acho que vocês passam por isso também, né, Corcioli? Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia levantar até uma questão também interessante, que é assim... Pode levantar. Que eu acho que a gente tem dois tipos de abordagem, às vezes. Eu digo assim, a editora trabalha numa condição passiva, que é receber pedidos e solicitações que vêm das pessoas, mas ela também, muitas vezes, tem um departamento comercial, vamos dizer assim, né, que é ativo, que liga, que fala com as produtoras, a gente está em contato com sonoplastas, olha, usa essa nossa música, tem um disco novo, tal. A Azul, ela tem uma das coisas que eu me orgulho bastante, e foi uma coisa que eu também não sabia que ia ser tão importante quando eu comecei a fazer. Foi uma rede de networks.
Então, a gente estabeleceu, há muitos anos atrás, relações muito fortes com sub-publishers fora do Brasil. Isso é uma coisa muito importante, porque esses sub-publishers, com um conhecimento de mercado local, foram fundamentais para o nosso sucesso fora do Brasil, tá? Então, a gente tem muito incoming, né, muitas solicitações vindas de fora, da Itália, da Alemanha, do Japão. Atualmente, a gente está fazendo uma campanha, junto com o nosso parceiro no Japão, para uma grife de moda feminina, que lançou uma linha de camisetas com capas dos nossos discos e colocou playlists nas lojas. São 140 lojas no Japão inteiro. É uma grife... que legal. É uma grife super bacana. Então, assim, a gente aprende também com o trabalho desses parceiros. Então, eles nos passam o formato através da proposta e a gente fala, interessante, se acontecer uma coisa parecida aqui no Brasil, a gente vai colocar para a nossa realidade, é óbvio, né? A realidade do real, né? Realidade real, e a gente consegue aprender também com essas experiências. Mas existe esse contato passivo que, assim, às vezes, quando você trabalha com algum highlight ou com algum catálogo de algum artista ou algumas músicas conhecidas, uma agência, um produtor, um diretor de cinema ou sei lá quem, vem buscando aquela música. A gente quer tal música, né? E você é a editora daquela música. Então, é uma questão realmente de você precificar, de você negociar, de você encontrar algo que seja compatível com aquele projeto e tentar, de alguma maneira, viabilizar. Quando isso acontece, a gente teve um pouco de experiência nisso, e você tem algumas, por exemplo, editoras maiores, né, que são majors, você também tem que ter muito cuidado, porque às vezes o seu preço é completamente diferente na realidade tua de trabalho daquilo que cobra uma multinacional, né? Então, você tem que fazer essas ponderações para poder compor um preço que seja adequado, que seja equilibrado. Então, essa abordagem, quando você sabe que você quer aquela música, e você vem até a editora, e você que representa aquela música, passa a ser só uma questão negocial. Assim, você viabilizar aquilo do teu lado. Se você não edita 100% da música, você tem que estar atento com as propostas que os outros percentuais que editam, né, as outras empresas que editam, vão compor. Porque senão pode haver uma discrepância. Você pode cobrar um valor absurdo e o outro cobrar um valor tão pequeno, e aí o próprio cliente fala, mas você está cobrando 10 vezes mais o valor que o outro está cobrando, ou vice-versa. Então a gente aprendeu muito com essa cautela e como conversar com o cliente. Por outro lado, existe também aquela procura passiva. Então, o cliente ele não sabe exatamente, ele não quer exatamente aquela música específica, ele quer uma vibe, ele quer um clima de algo que lembre tal música, né? E às vezes é uma música conhecida, uma música de sucesso. Você tem alguma coisa nessa linha? Então, e aí a gente entra, para mim, no maior desafio, porque você, como editora, você também tem uma linha muito tênue entre aquilo que vou chamar um genérico, que tem nos bancos de música, no mundo inteiro. Você pode comprar uma trilha para sincronizar o teu filme por R$50, por 10, 15 dólares, num banco internacional, vem lá os direitos. Você tem artistas que são Creative Commons, que liberam as músicas. Então, muita gente fala assim, mas você vai cobrar isso para liberar a tua música? Eu posso pegar a música de graça no tal site. Eu falei, pega! É excelente que você faça isso, porque você vai economizar, entendeu? E aí há uma discussão muito sobre, mas eu consigo essa trilha por muito menos. Esta trilha você não consegue, você consegue uma trilha que talvez vá atender às suas necessidades e vá lá. Eu sempre, assim, a gente não tem estresse com isso, né? A gente entende que quem quer negociar vem com uma proposta séria e a gente vai tratar com seriedade. Mas eu acho que existe um desafio muito grande nessa
nessa dicotomia que existe no mercado, o mercado que busca algo que sabe o que quer, o cliente sabe o que quer, e quando ele quer uma coisa um pouco mais genérica. E aí você tem que argumentar de que, ainda que possa não ser uma música, um hit, ou uma música extremamente conhecida, ela tem uma identidade, ela tem uma produção, ela tem uma personalidade, ela tem os direitos daquele compositor, daqueles artistas que fizeram aquilo. Então, eu acho que esse é um equilíbrio para nós, pelo menos para mim, na Azul, que é uma editora pequena, de pequeno porte, que a gente tem que lidar para poder equilibrar, dar o devido valor, mas sem valorar a ponto de inviabilizar um projeto, porque você está num patamar que aquele cliente ou que aquele orçamento não permite contemplar, né? Acho que tem um pouco disso. Maurício, conclua aí e fale como é que é o modelo para lá e para cá da YB, que tem um cast sensacional, volumoso, né? Imagino que você despenda aí um bom tempo nessa capacitação, nessa catequização dos seus artistas e autores. Né? Sim, acho que eu gasto muito mais tempo falando com os autores do que fechando negócio. Até porque quem faz isso, em geral, não sou eu, o Benoni. Então, essa parte não me incomoda muito. Mas eu gosto de dar essa oportunidade, de dar subsídio para o autor, né? Uhum. Acho que todo mundo que falou aí falou muito da realidade que a gente vive mesmo. É isso, um pouco de que cada um falou é o que eu passo, o que a gente passa na editora também. A gente vive muito essa situação, mas tem que editar, você tem que explicar tudo por quê, etc. Né? A minha experiência, e como selo também, e como lidando com muitos artistas, o que eu vejo é que, às vezes, isso que o Corsoli falou, assim, na discrepância entre uma editora e outra, é uma coisa que me incomoda. Ah, tá, a mim também. Me incomoda muito, porque, assim, falta de critério, sabe? Hoje mesmo eu estava conversando mais cedo com a Marcela de um caso em que a editora está sentada numa demanda nossa, de um projeto, há um mês. Está um mês sem responder. Aí você fala com uma pessoa para ver se fala lá, não sei o quê, aí vem uma, assim, mas tem que falar com... Estou esperando a resposta do autor. O autor já morreu na década de 70, meu filho. Você não tem uma política, você não sabe como é que é isso, não tem... Fala com os herdeiros. Então, quer dizer, tudo bem, a gente entende. Uma editora grande, com um catálogo de autores e obras antigas. É complicado, a gente sabe disso. Mas não dá nenhuma resposta, nenhum e-mail falando, olha, é uma situação complicada, eu tenho que esperar a resposta. Nada. Então, assim, eu acho que muitas vezes as editoras que estão aqui são diferentes por causa disso. Porque, assim, eu não vou deixar ninguém esperando 2 semanas para saber se pode usar ou não uma música no meu catálogo. Eu posso falar, olha, estou esperando a resposta do autor, mas eu não vou falar, ficar quieto. Então, assim, eu acho que a gente tem um mérito, quem está aqui, que foi indicado e votado, etc., tem esse mérito de ser uma editora editoras proativas e com esse respeito ao interesse do autor. Porque se ele não me responde por 2 semanas, ou eu cancelo o pedido, eu desisto, ou realmente eu tinha um prazo, e quem perdeu foi o autor. E o papel da gente aqui, antes de mais nada, é trabalhar para o autor. Exatamente. Né? Então é isso, assim, acho que todo mundo falou uma parte de cada problema aqui, mas eu acho essa coisa do tempo de resposta é bem delicada, né? Assim, muitas vezes a gente tenta responder, né? Claro, eu acho que o Maurício está certo, você tem que dar algum retorno, mesmo que seja falar, ó, não tenho ainda a resposta, porque principalmente quem trabalha com catálogo no exterior sabe, né? Realmente, às vezes você manda e você manda 10 vezes e os caras não respondem, ou por uma situação de um herdeiro realmente complicado, depende muito do catálogo, né? Acho que você tem que manter
E o grande desafio da gente é esse, né? Que você tem todos os tipos de cliente, né? Você tem o independente lá que está pedindo uma música para o disquinho dele, que ele está todo ferrado juntando a grana para fazer o disquinho, e você tem que dar o mesmo tratamento que você está dando para o cara que está ali com uma grana fazendo um projeto sei lá qual, né? Então, assim, é um desafio porque as demandas são muitas. Eu concordo com o Maurício, acho que você tem que, no mínimo, dar alguma satisfação, assim, para, tipo, né? Falar, ó, vou tentar. Ou então já desencorajar. Se você acha que... Eu acho que a gente tem que ser muito franco também quando a gente acha que a coisa não é para aquele repertório. Eu acho que muitas vezes essa coisa do que o Maurício fala, do sentar na resposta, que é assim, não quer autorizar, ou a autorização vai ser difícil, vai demorar, o projeto está esperando só isso, você fala, olha, não consigo nesse tempo essa resposta, né? Se quiser perseverar no pedido, persevere, né? Mas é complicado. Essa é uma coisa que a gente vive diariamente, assim, de tentar manter o ritmo das respostas e para mais diversos tipos de cliente, né, o tempo todo. Assim. Não, e hoje em dia, né, a gente recebe 450 WhatsApps, né, por dia. Não, exatamente. Mas assim, o que eu quero dizer, na verdade, eu tô parabenizando a gente aqui, né? Tô falando isso para encher a nossa bola, né? Porque o que eu vejo é que, assim, até no último prêmio, eu acho que até comentei com o Menescal, de um caso que aconteceu com a gente. A gente foi solicitado uma música do Menescal para fazer uma campanha de publicidade. Eu entrei em contato com a editora e cobrava toda semana. E não vinha resposta, não consigo falar com o autor, Eu pensava, não consegue falar com o Menescal? Depois de um mês e meio, 2, eu peguei lá meus e-mails, achei o e-mail do Menescal. Menescal, e aí? Por que você não responde lá? Eu nunca ouvi falar, ninguém me falou nada. Tem. Isso já aconteceu, eu mandar pedido pela gravadora também, com cópia para o autor, que é conhecido, artista não é conhecido. O cara já está em cópia e a pessoa responder e falar, não consegui falar com o autor, e o autor já em cópia. O que aconteceu? Ele ficou pé da vida, né, na época, né? Aí ele ligou para a editora rapidamente, né? Manda um valor, só que aí quando eu mando para o cliente, fala, bicho, faz 2 meses que eu te pedi isso aí. A campanha já mudou. Existe uma coisa que eu acho que é importante também mencionar, isso está muito atrelado à própria lei do direito autoral brasileira, né? Sim. Quando você está num país, por exemplo, como os Estados Unidos ou até a Inglaterra, que a lei é baseada num sistema de copyright, né, o direito da cópia, além de você ter uma legislação firme e forte, que assim, você não precisa pedir uma autorização para lançar, para regravar uma música, quando você está nos Estados Unidos você faz uma comunicação daquilo ali, e você vai ter que pagar os direitos fonomecânicos e, eventualmente, a performance pública. No caso, tinha a Harry Fox, aí, enfim, tem a BMI, a ASCAP, etc., mas você tem um sistema de gestão que permite que você que você não necessite da autorização, entre aspas, do autor, porque a editora, em última instância, ela representa o interesse do autor. Então, o nosso contrato é um contrato que a gente responde pelo autor, né? O Menescal, ainda que ele quisesse, vamos dizer assim, liberar a música, ele teria que entrar em contato com a editora e falar, olha, vocês que têm que liberar, porque ele deve provavelmente ter um contrato cujo direito de exploração patrimonial, não da questão moral, né, da intelectual dele ter criado, mas a questão patrimonial, que é aquilo que administra e que faz a comercialização da obra. Então, a minha sensação é que a lei brasileira, que é baseada muito na lei francesa, né, no direito de autor, né, o droit d'auteur, que é a base do sistema autoral brasileiro, ela tem aspectos muito legais, mas eu acho que muito engessados, e que criou uma certa... eu acho importante a soberania, mas criou uma certa monarquia de que, sem a autorização da editora, você não pode usar a música. Então, se você não tiver essa autorização, você não pode fazer, mesmo que você queira pagar.
Então, diferentemente de outros países onde você utiliza, você comunica a sua sociedade, você gera o teu label copy, onde tem todos os ISRCs, onde tem todas as informações de editora, e você vai pagar como gravadora ou como artista os direitos fonomecânicos. E se você não pagar? Você é processado por crime de lesão ao direito autoral, como um crime de roubo. Então ninguém mas brinca, aí ninguém brinca com isso. Entra no direito moral do autor, né? Ele pode não querer, né? Sim, Então, mas quando existe o direito moral e uma restrição do autor falar eu não quero, ele deixa isso claro nos contratos. Então, nos Estados Unidos existe sim quando os autores fazem com editores, você olha, isso aqui só mediante aprovação por escrito do autor. Isso é uma cláusula que você coloca no contrato. Então, alguns autores, eu posso até citar um aqui, a Yoko Ono, por incrível que pareça, a gente teve várias experiências de precisar usar músicas do John Lennon. E a representação, eu acho que imagino que o contrato original dela tem uma exigência de que, assim, tem que passar pela aprovação dela ou da equipe dela. Assim, ela quer ouvir a música, ela quer ouvir a versão, ela quer... E, às vezes, já aconteceu de aprovar e já aconteceu de não aprovar. Falar, olha, infelizmente, a gente não vai aprovar. Isso pode variar de tempo para tempo e tal. Então, aqui no Brasil, tem um caso notório, que é o próprio Roberto Carlos, que tem uma cláusula assim, se não me engano, com a DC7 e a Sony, não sei exatamente qual é a editora, mas assim, existe uma restrição. Se você quiser gravar um projeto com músicas do Roberto Carlos, você vai primeiro ter que negociar tudo isso com o empresário, com a editora e tal, para poder gravar. Se esse projeto fosse feito nos Estados Unidos, pela lei americana, você teria que realmente pagar todos os fonomecânicos e todos os direitos disso, mas sem necessariamente ter a não ser que ele tenha uma cláusula restritiva para os Estados Unidos também. É bem possível. Mas, se não, você viabiliza projetos. Eu já vi muitos projetos de artistas que, infelizmente, não conseguem viabilizar projetos de leitura, às vezes projetos de música instrumental, que o cara tem um budget bem pequeno, tem um orçamento pequeno, e já desde a época de CDs, não conseguia pagar as editoras, porque às vezes vinham orçamentos para ele, pequeno, independente, que eram absolutamente inviáveis, né? Então, como é que ele vai dispor de 15, 20 mil reais para custear aquilo tudo, para fazer, às vezes, 1.000 CDs ou 2.000 CDs, em alguns casos, fica muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, o mesmo tipo, esse mesmo perfil de artista consegue lançar na Inglaterra, consegue lançar na Alemanha, consegue lançar nos Estados Unidos, e paga. E paga. Então, eu acho que isso é um grande ponto que precisa ser amadurecido na questão da editora, que tem a ver com a própria redação da lei. Claro que isso é um assunto polêmico, mas eu acho bastante limitador quando você precisa dessa autorização e realmente fica a critério dos valores fixados por quem dá essa autorização. Quer dizer, se a pessoa quiser um artista da Azul, eu posso colocar o valor que eu quero e posso inviabilizar um projeto. Mas se isso tivesse um certo patamar e esse padrão fosse seguido de uma maneira equilibrada por todos, principalmente para projetos pequenos, eu acho que a gente teria muito mais enriquecimento da nossa cultura, muito mais produto, muito mais álbuns de pequenos artistas que às vezes não conseguem viabilizar leituras que eles fazem de compositores famosos porque esbarram nesse problema. E aí você vê um americano fazendo o mesmo projeto, ele consegue. Né? Então, eu acho que... Não, desculpa, achei que você acabou de falar. Não, mas é isso aí. Isso aí. Não, então, que acho que são dois aspectos na história, né? Um é esse aspecto que acho que a Marcela falou, que eu estou falando que eu falei do mestre Menescal, que é um uso comercial, né? Pô, se você quer uma música estrangeira, você tem que pedir autorização para usar no comercial, para usar num filme, para qualquer sincronização. O que você está falando é um outro caso que é, entre aspas, mais ligado ao trabalho de selo, né? Quer dizer, fazer um projeto de gravar, que realmente
Eu nem sei como é que eles funcionam com essas cláusulas restritivas, porque eu sei que, por exemplo, na Inglaterra, eu tenho um sub-publisher na Inglaterra, que tem um selo lá, ele já falou, a hora que você quiser lançar qualquer coisa, a gente tinha uma parceria boa, você lança aqui, a gente paga a taxa lá para MCPS, não sei, acho que é MCPS, né? Paga a taxa e não tem que pedir nenhuma autorização. E aí eu te licencio aí, tá tudo certo. Ou seja, eu não sei nem se alguma cláusula restritiva funciona na prática, porque você paga para a agência, né? Para o Eu uso acho que fonográfico, funciona né? para alguns tipos de repertório, sim. Oi? Desculpa. Eu acho que funciona essa cláusula restritiva, como o Corcioli falou, para alguns tipos de repertório que exigem, né? Deve ter uma essa lista, cláusula. uma lista negra. Ó, isso aqui não pode. Beatles não pode. Pode ser. Mas assim, o que ele me deu a entender, falou assim, olha, se pegar qualquer obra brasileira, quiser lançar aqui, vamos lançar. Entendeu? Porque a gestão do fonomecânico lá é toda da sociedade também. Então é outra cultura também toda, né? Assim, acho que tem uma cultura diferente, né? De métodos, assim. Aí mas aqui acabou ficando com a editora essa coisa do fonomecânico como um todo, né? Que tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que tudo sempre assim tem, né? Sim. Por outro lado, assim, a gente também tem outros tipos de uso em que isso acontece com mais facilidade. Por exemplo, como é o caso das sincronizações em TV, né? As televisões, elas usam as obras, a não ser que você tenha alguma restrição, algum catálogo que tenha uma restrição e você informa com antecedência, né? Mas elas usam as obras quase que livremente o mês inteiro, depois informam e fazem um pagamento. Não Mas tem isso o por que... conta de um convênio, né, que existe, né? Já é um Exatamente. acordo geral que já se tem, né? Isso. Sem dúvida. Mas eu quero dizer assim, existe, acho que a abertura das editoras Marcela, também para tentar fazer esse tipo de eu também acho. trabalho, né? Acho que não existe uma negativa das editoras para que esses processos rolem com mais facilidade. A gente tem casos em que isso acontece, né? São 18h04. O Maurício me disse que tinha um horário, etc. Não sei qual é o horário de vocês. A boa notícia é que o meu horário era 5h30, mas a reunião foi adiada para a semana que vem. A gente pode tentar bater o recorde da live mais longa hoje. Não, hoje eu tenho um compromisso ali para fazer uma visita técnica, mas eu queria fazer pelo menos mais uma pergunta, porque assim, dentro desse universo nosso aqui... Gustavo, deixa o Maurício falar, ele deve ter muita coisa guardada. Se ele quiser falar, deixa ele desabafar. Muita coisa boa pode sair aí. Não é porque... Ele participou de poucas lives, né, do Gustavo. Inclusive, eu faltei algumas que eu esqueci. Ele participou de 67 lives, viu? Essa é a 90ª, mas ele já participou de 67, mas ele tem umas coisinhas a mais para falar. Mas olha só, agora falando sério, é porque é o seguinte, coincidentemente, isso foi um sorteio, ficou para o final aqui, especificamente nessa semana, as 3 lives assim que para mim é o assunto que me atrai, me agrada, que faz parte do meu dia a dia, que foi a dos instrumentistas lá, conforme eu falei, com o Jacques Morelenbaum, o Cristóvão, que a gente refez, né, depois do ataque. E ontem o pessoal dos contratos e agora o pessoal das editoras, que é onde eu mais, pessoalmente, assim, onde eu mais me envolvo. Aí eu queria pelo menos fazer mais uma pergunta, porque a gente começou aqui meio que falando de milhares de possibilidades, etc, etc. Eu queria só uma percepção, Marcela e demais, sobre esse futuro promissor ou não, no que se refere aos direitos aí que estão embarcados em obras e músicas, dentro desse universo específico digital, que é amplo, como a gente já sabe, mas eu quero saber, as rentabilidades estão boas, elas são promissoras, como diria Paulo Guedes, o crescimento é em V, como é que está aí? Estão investindo nisso? Como é que está o dia a dia de cada um de vocês, especificamente para a expansão dentro do digital? Olha, eu sou meio poliana, assim, nesse aspecto, assim, eu sempre acredito, né? Mas eu acho que, assim, só tem crescido, né? Até porque no início é tudo muito mais penoso, né? Assim, é tudo muito novo, as negociações são muito
atravancadas e não sei o que, depois a coisa vai ganhando um formato, você vai conseguindo, né, por mais propostas que venham, né, o tempo todo você vai tendo mais os modelos ali, né, e um entendimento um pouco maior, né, e o grande desafio, eu acho, é a gente conseguir melhorar a remuneração. Aí sim que é o desafio que está todo mundo, as gravadoras, editores, todo mundo querendo melhorar a remuneração dos DSPs, né, como um todo. Né? Acho que é o maior desafio. Mas, Marcela, assim, só uma curiosidade. Quando você diz assim, estamos querendo melhorar, é um movimento, é um grupo de pessoas, é uma associação, são a várias gente, associações? acho que todas as associações que lidam diretamente e as editoras individualmente, mas assim, como são negócios que são fechados geralmente em coletivos, né, assim, ou com as sociedades, ou com a associação de editores, né, porque também fica inviável, né, um grande negócio chegar aqui e ter que negociar um a um, né, você tem algumas coisas, né, que você determina alguns padrões, né, de negociação, né, mas tirando né, incluindo esse desafio, acho que é promissor, sim. Assim, acho que é o presente e futuro que estão aí. Surgem como é que vai? As DSPs novos, né? A gente acha que uma coisa é a grande inovação, daqui a pouco aquilo já está ultrapassado e já vem uma outra coisa, né? Você vê assim, tudo bem, tem o Spotify, tem os players mais tradicionais, né? Mas você tem TikTok, tem não sei o quê, tem mil coisas e todas elas usam música, seja da forma que for, né? Então, é promissor, mas assim, é muito trabalho. Você vê que assim, o volume só tende a aumentar, né? Então, o desafio é tecnológico, né? De gestão de dados e bancos de dados, e está sempre, né? Está todo mundo ligado, né? E formas de identificação, e as editoras se falando. Eu acho que tem uma coisa também eu acho que é um mercado que precisa muito se falar, né? Se conversar. Não adianta você ser concorrente e ficar, né, tipo, batendo cabeça só. Você tem que negociar junto, né? Você tem um repertório em comum, né? Se encontrar numa live, né? Encontrar numa Não precisa live. nem live, no telefone, falar, ó, e aí, ou um e-mail, vamos lá, vamos ver aí, né, o que a gente pode fazer para essa coisa andar, para essa negociação andar e não parar, né? Agora, E, Marcela, quando você diz assim que é promissor, para finalizar minha pergunta para você e passar para os outros, é mais ou menos a seguinte pergunta: se alguém entrasse aí na Dubas, assim, um estudante ou um jovem empresário, falasse assim, olha, eu estou com vontade de montar uma editora, você falaria assim, pô, vai fundo, é um bom negócio, ou você fala assim, ó, não faz isso não. olha, aí eu vou um pouco, eu acho que editoras, existem vários perfis de editora. Assim, você tem que ver o que você quer como editora, né? Por exemplo, o Maurício falou, a parte de dados e não sei o quê, pô, estava ficando um negócio inviável para ele que tem outro foco. Então, vamos fechar uma parceria. A gente faz essa parte, a gente faz a parte de estar chata e você faz a parte legal. Né? Não, estou brincando, mas é assim, né? Eu acho que é do quanto você se prepara, né, para fazer determinado tipo de atividade, né? Eles são muito mais focados na sincronização, né? E a gente mais focado nessa parte administrativa, né? Até por conta da nossa experiência com os catálogos do exterior, né? Então, acho que quer montar uma editora? Eu dou uma força, mas qual que é o objetivo que você quer com essa editora? Né? Você quer a sua editora de autor? Dou uma força. Mas vai fazer tudo sozinho, tem que ter uma equipe, né? Aí faz um contrato de administração, né? Hoje é o grande modelo. Hoje a gente está tendo até vários autores que assinavam direto que estão migrando para suas próprias editoras, porque vai ganhando, né, um corpo, assim, né, o repertório. Então, não, beleza, monta a sua editoriazinha e a gente administra, que são contratos, porque a gente não tem contratos vitalícios, então, né, isso já era, né, são contratos de tempo determinado, renovável ou não, entendeu? Então, acho que é por aí. Quer montar sua editora, acho legal, mas assim, saiba que é um trampo e que tem muito conhecimento envolvido, né, conhecimento jurídico, conhecimento tecnológico, e tem que estar
né, disposto a arregaçar a manga. Certamente. Helena já nasceu na era digital, e essa pergunta nem... Oh, diga, né? Eu nasci na era digital, mas não, olha, a a Rock, Gorilas, né? Sabe que quando eu comecei a trabalhar nessa área, não tinha essa coisa de streaming, pagamento de streaming, não. A coisa também eu vi aparecer. Mas vocês da Gorilas, que já nasceram no ambiente digital, possivelmente porque perceberam que aí tinha uma avenida aí para ser ocupada, né? Eu sou bem otimista em relação ao digital. Eu vejo que o rendimento, a gente vem falando que o rendimento ele é muito pequeno para cada música, cada execução, enfim. Mas, ao mesmo tempo, outros autores que não eram ouvidos em outros espaços, outras mídias, estão sendo ouvidos, outras músicas. Então, no fim, né, das contas, a coisa, eu acho que tem crescido, tem valido muito a pena, tem se tornado um rendimento aqui bem significativo da editora, né, se a gente for pensar no total, em todas as outros tipos de direito, né, e... Enfim, eu sei que a pergunta foi para a Marcela, mas a pergunta é para todos. A pergunta é para todos. A questão da indicação da editora, eu acho que eu recomendaria, assim. Acho até que tem outras empresas que a gente acompanha, com as quais a gente tem algum tipo de parceria, e que trabalhavam com shows, com produção de algum outro tipo, começaram a migrar para essa coisa da edição agora, principalmente com a experiência da pandemia, assim. Isso aconteceu com algumas empresas com que a gente trabalha. Então, eu acho, sim, que essa área da edição, ela é bastante estável, bastante interessante, intrigante, tem muitas inovações, muita coisa para aprender, mas concordo com a Marcela de que tem muito conhecimento técnico envolvido, jurídico, e não é do dia para a noite que você aprende tudo isso. É muito amplo, então precisa ralar um pouco para conhecer tudo. Corcioli, do seu ponto de vista, eu acho que a coisa tá promissora e bastante promissora? Eu acho que se alguém quiser abrir uma editora, tem que pedir um estágio na Dubas ou na Rock Gorilas, porque vai aprender bastante. E aí eu estimulo, eu digo que é muito importante esse aprendizado. Você quase que você copiou a resposta que eu ia dar. Eu falei, se alguém chegasse e me perguntar, eu falo assim, olha, tá aqui o e-mail da Marcela e da Helena, você fala com elas. Olha, celular da Marcela, o WhatsApp dela, liga, marca com ela. A Helena tá aqui, o WhatsApp dela. Não hackeiem, mas é para pedir estágio, para aprender um pouco sobre editora. Fica lá ralando uns 2 anos, aí você vê se você quer. Se você quer. Mas a parte da brincadeira, Maurício, eu acho que tem um sentido em tudo isso. Eu tive uma experiência de aprender por mim mesmo. Eu não posso dizer que foi boa ou foi ruim. Ela foi a minha experiência, né? Então, eu fui lançar o meu primeiro disco, aí eu falei assim, bom, eu tenho que ser uma gravadora. Aí depois eu descobri que tinha que também editar as músicas. E esse foi o meu processo. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas dentro da empresa e também no intercâmbio de informações que vinham de experiências muito positivas com outras gravadoras. Eu tive muita gente que trabalhou durante muito tempo na Warner Chappell, por exemplo, que é uma grande editora, uma major, então trouxe muito conhecimento. Olha, a gente faz assim, a gente faz assado, esse tipo de coisa é assim. E esse tipo de troca de informação acaba sendo muito importante. Então, essa brincadeira de fazer estágio numa editora, ela acaba sendo bastante importante no sentido que, assim, não dá para você descobrir tudo sozinho, né? Apesar de toda a informação que hoje a internet disponibiliza, você vai no Google, você aprende muita coisa, você clica lá, tal, mas nada se compara quando você tem a mentoria de um profissional qualificado, de uma pessoa que entende do assunto. Então, assim, trabalhar com a Marcela vai ser
um super aprendizado. A brincadeira à parte, mas é verdade, porque existe toda essa experiência e coisas que você não vai conseguir numa pesquisa de Google, né? Você vai ter que ter essa vivência. Do mesmo jeito que eu imagino que a Helena deva ter um dia a dia cheio de coisas que, assim, estando ali, você realmente vai aprender e vai conseguir, conseguir fazer. Agora, fundamental é que você saiba exatamente que você quer isso, né? Porque a gente vê muito músico que fala assim, eu quero ficar só em casa tocando, meu negócio é criar, meu negócio é compor. Aí o cara não quer nem olhar o extrato bancário dele, fazer para ver se está negativo, se não está, ele não quer nem acompanhar as finanças pessoais dele. Então é a esposa que acompanha, sei lá, ou o contrário. Mas o que é importante? Se você quiser trabalhar numa editora, ou quiser fazer uma editora, você tem que gostar disso, você tem que estar envolvido com isso, comprometido com isso. Pode ser que com essa experiência você fale, não, isso não é para mim. Mas acho que é fundamental para qualquer coisa é você ter 50% de vontade. Os outros 50% vai ser a tua experiência, mas você tem que ter essa vontade, falar, não, legal, eu quero entender como funciona uma editora, eu vou a fundo, até talvez para depois de um determinado momento falar, não, essa aqui não é minha praia. Como vocês entenderam, passaram a parte administrativa para Dubas, é isso. Mas por que você consegue hoje fazer uma coisa dessa? Porque você sabe como funciona o administrativo. Você sabe o trabalho que dá, os desafios que são. Então você consegue se comunicar melhor com um parceiro que pode fazer isso para você. Mas a experiência você teve. Então, eu acho que é isso. Montar uma editora, montar uma gravadora, ou até em última instância, montar uma empresa, ser um empreendedor num país como o Brasil, especificamente, requer que você tenha muito foco, muita persistência, muito foco, muita determinação. Acho que isso que é o ponto fundamental. Determinação talvez seja a palavra que melhor expresse o que eu quero comunicar, né? Enfim, é isso. Maurício, é promissor aí os recolhimentos e os resultados aí no mundo digital? Tá. Pensei se valia a E pena. outra coisa, não sei se você gostaria de acrescentar na sua resposta, já que a Marcela falou em luta coletiva, se toda a parte da BMI, onde você está lá na diretoria, se existe alguma luta em curso do coletivo das gravadoras e das editoras aí do Brasil, sejam elas da BMI ou fora da BMI, para aumentar aí, pelo menos, né, equilibrar eu acho que isso está no horizonte, não é um movimento organizado, mas está no horizonte e, assim, de uma certa maneira, se espelhando no movimento que está acontecendo na Europa, né? Então, assim, ninguém vai ficar parado, mas também a gente não está numa situação muito favorável para sair dando tapa por aí. Então, acho que com bom senso, isso vai ser colocado em pauta de uma maneira um pouco mais programática, tá? Mas no momento não está ali, não é um assunto. A gente tem assuntos, no caso da BMI, por exemplo, um dos assuntos básicos é o famoso convênio com a UBEM, que é um convênio que as editoras não respeitam. Então, é uma coisa maluca, né? Então, eu vejo como promissor, sim, sem dúvida. Eu tenho sentimentos mixed feelings, como diria Mick Jagger, a respeito do digital, né? Porque, assim, acho que anteontem mesmo, eu fiz um post no meu Instagram, acho que até a Marcela curtiu, uma capa de um disco que eu vou lançar. Não foi? Você não curtiu? Até eu curti, Você bicho. curtiu? Eu não vi todo mundo que curtiu. Eu vejo os primeiros ali, depois não vejo. Você está me saindo um excepcional designer, Maurício Tagliari. Você viu só? Na verdade, olha, hoje em dia eu fico pensando... Eu tô achando que ele tá virando blogueirinho. Desenhar e pintar. Eu tô achando que ele tá virando blogueirinho, viu, Marcelo? Não, eu tenho visto os desenhos, são incríveis. Tem um lá que eu quero até adquirir. Depois eu falo em box. Você acredita que tem gente me procurando, eu tô vendendo mesmo? Gente que eu não conheço. Então. As pessoas entram... Esse aqui tá à venda. Já vendi para o Rio de Janeiro, para uma menina do Rio. Mas assim,
voltando ao post, era a capa do disco que eu vou lançar, e eu falando, isso aqui é uma capa, mas por que a gente chama de capa um negócio que não encapa mais nada, né? Aí eu comecei a discutir essa questão de como se ouvia a música, como se ouve música agora, etc. E teve um monte de gente que fez comentário lá, pessoal de blog, tudo. Esse assunto é importante, né? Assim, eu tenho um sentimento dividido a respeito do streaming, porque eu vejo que a enxurrada é tão grande que a gente que é do ramo, assim, eu não consigo escutar tudo que a Dubas, que é parceira, irmã, lança, eu não consigo escutar tudo. E ela não consegue escutar tudo que eu lanço. Não tem como, né? E assim, é uma questão matemática, né? O que vai acontecer? Cada play, assim, o público é um público que tem um crescimento, digamos assim, vegetativo. A produção jogada lá é exponencial. Tá, cada dia tem mais. Antes você escutava, são 40 mil por semana, agora você escuta 80 mil por dia. Então, assim. Esse é o número por dia? 80 mil novos? Cada hora você escuta uma coisa, mas eu quero dizer o seguinte: ou é fake news? Você vai diluir o valor do play. Não tem como. E assim, eu também vi, não sei o quanto é real, mas eu vi que tem assim um número extremamente alto, assim, coisa de mais de 50% de tracks no Spotify que nunca foram tocados. Nunca ninguém deu um play. Nem a mãe do artista. Nem a mãe do cara, entendeu? Então, assim, eu tenho esse sentimento dividido, porque assim, como artista, eu tenho um pensamento. Como artista, eu tenho um pensamento antigo. Eu queria fazer o meu disco, né? É um disco que tem começo, meio e fim, tem capa, tem um porquê de uma música ser depois da outra, tudo. Agora, como empresário, empreendedor do music business, eu sei que, cara, assim, ninguém vai dar bola para aquele produto, daquele jeito. Talvez... Não sei, Marisa, acho que tem, mas é outro público, né? Assim, acho que tem um público... Mas é que tá, é um público de nicho, né? E aí... Mas a gente sempre trabalhou com público de nicho. Não, mas é que tá. Mas eu não sei se o... Eu dou play no seu disco, eu ouço na ordem, eu entendo o que você quer dizer. Mas você apareceu um play lá, fui eu. Você é um querido. Não, mas a minha percepção é uma coisa quase mais matemática do que sentimental. Eu fico pensando assim que os algoritmos, eles não são amigáveis para chegar nisso aí, entendeu? Você precisa de uma disciplina, e porque a gente já teve essa disciplina no passado, de escutar um disco do começo ao fim. Meu filho não escuta um disco do começo ao fim, né? E cada vez menos vai ter gente escutando um disco do começo ao fim. Portanto, esse modelo é um modelo, assim, é quase um Jurássico ali que vai ficar, mas beleza. O que eu quero dizer, assim, eu não sei o quanto para o artista, tá? Para o artista, eu estou falando do ponto de vista do autor, do artista. O sistema de streaming que a gente tem hoje, do jeito que ele está, é promissor. Para um selo, para uma editora, é diferente, porque você monta catálogo, você vai, né? É outra história. Mas para o artista, não sei o quanto ele é promissor. Por outro lado, tem outros sistemas para falar de nicho, tipo Bandcamp, né? Que trabalha de outra maneira, né? Tem outros canais, né? Outras formas, né? Então, isso aí, quando a gente fala do digital, ele não é uma coisa só. A gente pensa em Spotify, YouTube, mas não é só isso, né? Não, o problema é, hoje em dia, eu estou recebendo um monte de coisa para fazer sync, liberação do TikTok. TikTok, né? Então, cara, mas aí você fala, cara, para que eu vou fazer um disco? Né? Eu preciso fazer um riff. Aí é a necessidade pessoal. Não. Eu quero dizer, assim, do ponto de vista das razões que levam claro, um artista, comerciais, claro. Né, para se conectar com o público, etc. Mas isso eu divaguei porque eu tô com isso na cabeça. Mas eu tô curtindo muito. Assim, o disco. Eu vou lançar 2 discos em menos de 3 meses, né? O disco do mês passado, eu tô muito feliz que o Lixote fez foi ótimo. Foi maravilha. Foi, cara, valeu. O que ele escreveu já valeu
eu ter feito Viu? disso. Já valeu. Já Você tem que valeu. fazer Não disso. precisa ter mais play, tá tudo bem. Mas assim, isso é uma questão que permeia a resposta que você está me pedindo, entendeu, Gustavo? Eu acho que vai ter, como negócio, tem grande chance de ser legal para ser editor, etc. Mas eu não sei se para música, para o músico, para o artista, para o autor, o quanto isso nesse modelo atual é positivo. Muito bom. Verdade. Olha só, 18 horas e 27 minutos. Estamos aqui a 1 hora e 20 minutos. E eu, sinceramente, hoje preciso, apesar de ser o papo que eu mais talvez aguardasse do ponto de vista pessoal, mas hoje eu preciso realmente me retirar aqui para ir ali ao Mané Garrincha. Mas o Maurício começou a abrir a fim boca agora, cara. Você quer saber o que eu acho, Gustavo? Pode falar. Não. A pergunta aqui de Brasília do momento é o seguinte: você sabe o que acontece na sua empresa? Né? Porque aqui agora em Brasília, depois que o presidente falou assim: olha, eu não sei o que acontece nos ministérios. Aí agora tá todo mundo assim: você sabe o que acontece na sua empresa? Você sabe o que acontece na sua casa? Aí virou a conversa. Mas rolou hoje um super pedido, né? Eu ouvi falar. Não sei dos detalhes, porque hoje eu estava meio meio ocupado. Tive um problema bancário hoje que eu achei que eu tinha sido fraudado. Minha mãe foi fraudada 2 semanas atrás, foi um desespero. Mas olha só, gente, Marcela e Helena. Me manda morar em Brasília, cara. Você. Pois é. Mas olha só, você sabe que eu moro em Brasília, mas assim, quem está fazendo os desusos, os maus usos e os malfeitos são as pessoas que vêm do resto do Brasil para cá, viu? Não são os brasilienses necessariamente, não. Apesar de que eu não sou brasiliense. Mas olha só, Helena e Marcela, vocês têm que participar da brincadeira de encerramento de cada live, que é deixar um depoimento sobre o que é ser profissional da música. Estamos fazendo um filme com todos os finalistas. Eita. E a pergunta é: ser profissional da música é o quê? Aí a gente pega lá amanhã da gravação e nós estamos aí fazendo o filme que a gente vai exibir na cerimônia de premiação do prêmio. Não se preocupa que o Maurício já falou 67 vezes. O Maurício já falou, já até a decoraria do Maurício. Cada live eu ia perguntar por que só as meninas, aí depois eu saquei que tem uma dupla aqui que já vem em algumas lives. Eu já dei uns copy-paste. Marcela e Helena, ser profissional da música é o quê? Uau! Assim na lata? Bom, acho que quem dera se fosse da época da lata, né? Para mim, ser profissional da música é uma dedicação assim total a uma paixão pessoal, né? E que é a música, e que eu consegui trazer, né? Eu sempre pensei como eu vou trabalhar com música, né? Sem ser a musicista, né? E eu achei meu lugar na música aí, e é uma paixão e é muita dedicação, né? Para você, porque você trabalha com a sua paixão, mas com a paixão dos artistas, né? Com quem você trabalha, né? E então tentar compor, ajudar isso a crescer e realizar. É uma resistência, né? Aqui, né? É um ato de resistência. E por uma causa muito, muito nobre, né? Sangue, suor e lágrimas, mas por uma causa nobre, assim, por um bem acima de tudo que é a música e na vida e na humanidade, assim, pra gente. Não, e quem conhece a Marcela mais proximamente, a palavra dedicação realmente a define, né? Helena! Obrigada. Olha, eu acho que... Só antes de você falar, Helena, o seu sobrenome Cavalcante tem alguma coisa a ver com Flávio Cavalcante ou não? Acho que não. Tem nenhum parentesco não, né? Não sei. Agora que eu entendi. Você sabe, mas não quer saber. Mas nunca me preocupei em descobrir. Eu acho que acreditar mesmo que a cultura no geral e a música em específico
é algo que tem que ser respeitado, valorizado e preservado, né? Eu acho que a gente faz muito isso com o nosso trabalho, de preservar e garantir que ela continue sendo produzida, né? Que ela continue a ter condições para que ela possa ser criada, produzida, divulgada, difundida, né? Garantir que esse ambiente funcione e que as pessoas possam viver, né? Viver da arte, da cultura, e acreditar nisso. Para mim, trabalhar com música é acreditar que isso é importante. Muito bem. Corcioli e Tagliari já estão satisfeitos com seus pronunciamentos anteriores ou querem fazer uma renovação, já que vocês começarem, sei lá, abril, né? E já estamos em junho. Você está pedindo para o Tagliari falar de novo, cara. Não, o Tagliari... Nós vamos sair daqui às 10 da noite. Ele sempre tem mais uma coisa a acrescentar, isso é verdade. Não, eu não quero... Assim, a resposta é aquela mesma, pode usar. Tá bom. Pode usar. Corcioli, também vou usar a última ou quer fazer uma renovação? Olha, para falar a verdade, eu não me lembro o que eu falei, mas eu espero que tenha sido algo relevante, tocante, que possa ser utilizado. Mas se você, na hora que estiver montando, vê alguma coisa que fala assim, isso aqui está destoando, dá uma ligada para mim no WhatsApp e fala, olha, a tua declaração não foi legal. Manda outra. No meu caso, você usa a versão 37. Não sei, eu gostei muito da 32, você estava inspiradíssimo. Mas, enfim, aí é pessoal, né? Olha só, vamos botar os rostinhos aí, fazer uma foto aqui no momento, print screen. Vamos lá. Para a gente eternizar aqui esse momento, que eu particularmente me sinto muito orgulhoso. Aê, vamos lá. Aê. Me sinto muito orgulhoso de estar à frente de uma realização que consegue juntar, em pleno ano de 2021, na pandemia, um papo com pessoas de altíssimo nível. Isso é uma coisa rara, uma bênção, um privilégio. Fala, Corcioli. Não, eu ia dizer que é justamente um privilégio estar aqui com vocês, com a Marcela, com a Helena. Vamos rir mais aí. A Dubas é uma editora fantástica, que a gente trabalha há muito tempo. Eu só tenho elogios para Dubas. A YB também, assim, o Maurício é um amigo de longa data, as produções que eles fazem, os projetos e tudo. A Helena talvez precise conhecer um pouco mais a Rock Gorillas. É uma oportunidade, sim, para me aprofundar um pouco mais, conhecer o trabalho, mas, assim, eu me sinto muito privilegiado de estar aqui com vocês, e eu acho que todos, independente da questão, como eu falei para você, o prêmio em si já está, a gente já está ganhando esse prêmio, com acho que 90 e tantas lives que você está fazendo, permitindo essa troca de informações, eu acho que isso já é um prêmio mora, assim, para todo mundo, né? Eu acho que isso daí, sem falácias a mais, eu acho que isso que é uma coisa muito importante, porque está se discutindo cultura, propostas, ideias, conceitos, olhando para frente, aprendendo com aquilo que foi feito atrás. Então, eu acho que tudo isso que engrandece muito a gente. Então, é um prazer enorme ter participado aqui com vocês, um privilégio estar com vocês tão queridos. Muito legal. Agradeço aí as palavras e acrescento o seguinte, caso algum de vocês aí vejam alguém interessado no ambiente dos negócios da música, da profissão da música, seja lá de que área for, e quiser fazer um estudo de casa para um curso de graduação, uma tese de mestrado, é só ir lá no YouTube do Prêmio, que tem 92 lives lá. Tem 900 e não sei quanto, tem 92 horas lá para o sujeito estudar. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Ó, fiquem firmes, hein? Fiquem fortes. Vem aí a conclusão. Queria agradecer também, né? Deixa eu falar, eu vou agradecer o convite do Gustavo. Gustavo, sempre parceirão e sempre acompanhei. Incentivadora do prêmio, a Dubas está sempre lá, sempre que pode, né? Verdade. Ronaldo é um grande amigo do Gustavo também, né? Nosso último homenageado, inclusive. E está com esse time aqui, Maurício, nem falo, que é parça, irmão, amigão, e Helena, que a gente também se conhece, assim, né? Pouco pessoalmente, mas, assim, já trabalhou muito junto, assim, né?
com questões, assim. Corcioli eu já acompanho há muito tempo também o trabalho, super admiradora da Azul também. Então, é um prazer aqui. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Massa. Isso aí também quero agradecer. Já que todo mundo agradeceu, eu quero agradecer também. Quer mandar beijinho? Quer mandar beijinho, Maurício? Eu quero falar para a Marcela que, para não entender mal, quando eu falei que eu vendi os desenhos, é porque me procuraram para você. Você não, você ganha, claro, tá? Não era uma indireta, Tá. não. Oba! Bom, deixa eu agradecer também, então, e dizer que eu estou aqui representando uma empresa que é bastante nova, né, no mercado, e para mim é um prazer estar aqui com todos vocês, embora eu já conhecesse, como eu disse, de outros carnavais, mas é um privilégio poder falar com vocês e ouvir a experiência de empresas que estão no mercado há muito mais tempo, né, e que com certeza são uma inspiração para nós, assim. Manter uma empresa independente, né, na música independente por tanto tempo no Brasil, com certeza não é pouco. Então, todo mundo está de parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu fico muito mais feliz porque tenho o privilégio de participar de uma ação ou de promover uma ação que pode, né, de alguma forma, colaborar na luz, né, na expansão ou na melhor compreensão do trabalho que todos vocês nos apresentam e nos enriquecem diariamente, anualmente e, se Deus quiser, por muitos anos à frente. Vivam as editoras do Brasil, finalistas da 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música. Vamos se falando, viu? Todo mundo vacinado aqui? Todo mundo vacinado? Eu tenho a primeira dose. Helena é novinha, Helena não. Mais ou menos. Eu estou na primeira dose. Eu também, na primeira. Também. Que venha a segunda, né? Que venha. Vamos resistir, gente. Muito obrigada. Aí. Boa noite, galera. Prazer em revê-los, viu? Boa noite. Muito obrigado pelas palavras, viu? Tchau. Tchau. Com a bochecha até doendo, de tanto que eu fiquei. Charrou pelos 10 xx, né? Acabou com o galão d'água. A gente ficou um tempo só em pé. A gente teve água de bebê, fazer cheiro de cenoura. Pronto, bebezinho, acabou essa confusão.